O homem que olha para dentro. Capítulo 1. Noite escura, a ventania uivava pelas guelas estreitas da cidade velha. Sinésio e Rufo caminhavam ao lado um do outro, com as golas do casaco levantadas e as mãos enfiadas nos bolsos. De uma ceia no Assírio tinham ido à redação do Popular e entravam agora por uma viela estrábica, por onde se enfiava a alma do mar com forte cheiro a maresia e fragor de ressaca. Nas casas, aferrolhadas, não parecia existir viva alma, só no chão, junto a um combustor, se desenhava, como em borrão a piche, a sombra de um guarda encapuçado. Sinésio começava a arrepender-se da aventura, mas Rufo gozava-a. Foi ali, disse ele, apontando para um prédio fronteiro, que se enforcou o agiota Melcíades ao sentir-se roubado pela baronesa do Ribeirão Douro. Epílogo: o barão para o hospício e a esperta da baronesa para a França. Como tu sabes coisas. Nesse tempo eu era repórter da polícia. Emprego excelente porque me facilitou o conhecimento da sociedade. És um homem feliz. Não nego. Das duas profissões que exerço, a do jornal e a do romance, esta sobretudo, fornece-me, apesar das suas contingências precárias, certos elementos de gozo, sempre renovados e sempre inéditos. Infelizmente ninguém aqui se pôde dar ao luxo de ser homem de letras, exclusivamente. Ainda nesse sentido o único tomado a sério é o jornalista, porque é temido. Eis a razão por que eu fabrico no Popular aqueles amenus aí a minute, que te deliciam. Convém saberes que nem sempre. Em todo o caso não deixa de humilhar-me a tua facilidade em escrever, quando eu não tenho nenhuma. Meu caro, cada um de nós teve a sua herança. Tu ficaste com o dinheiro e eu com a fantasia do avozinho. Parecerá a toda a gente que quem possa ter razão de queixa não de vai ser tu. És moço, és bonito, tens saúde, fortuna e ainda te queixas. É querer ser paradoxal. Se a questão é de hereditariedade, também o nosso avô foi paradoxal, quando substituiu o seu tradicional nome de família pelo vocábulo indígena, porque se tornou conhecido. De acordo. Coro ao lembrar-me de como ele, homem inteligente que foi uma das figuras mais representativas do Império, se deixou contaminar por essa parvoíce da época, que fez com que alguns chefes de prestígio trocassem o nome dos seus pais pelos das tribos selvagens, que nada nos legaram de interessante, moral ou intelectualmente aproveitável. Passavam agora rente aos muros de uma igreja cuja torre o vento fustigava e que tinha embaixo as portas fechadas, com medo dos ladrões. Rufo estacou por um momento com uma exclamação. Vê tu que contrassenso, uma igreja fechada. O filho, pois então a estas horas. A alma não tem horas regulamentares para o desabafo de tristezas nem a para a interrogação de dúvidas aflitivas. Se eu fosse padre teria sempre as portas da minha igreja abertas de par em par. No silêncio de uma nave à meia-noite, o crente acharia no fundo do seu pensamento alguma coisa mais viva e mais sincera para dizer a Deus, e por aquelas tábuas descansariam, como no seio do Senhor, os corpos moídos dos mendigos sem cama. Deve ser horrível, não ter uma criatura uma caminha sua, para dormir, objectou Sinésio, com arrepio e já suspiroso pela sua. Os templos cristãos, como o meu espírito os concebe, continuou Rufo, deveriam ser imensos, sem douraduras, sem alfaias e sem portas, estalhados numa arquitetura majestosa em que a mão sublime de um Miguel Ângelo esculpisse na pedra branca a Virgem do Acolhimento ou da Consolação. As cidades são, cada vez mais, verdadeiras arenas de guerra em que as populações se debatem num egoísmo atroz. Para o número, sempre maior dos vencidos, ainda elas têm menos piedade que desprezo. Não é tanto assim. Há muita caridade. Lá vens tu com a grande palavra das festas públicas. Imaginarás que pobreza é só a que estende a mão para o óbolo? Sei, a dos envergonhados. E o desespero da derrota. Não só a do dinheiro, mas da glória, a da arte, a do amor, a da política, enfim a de todos os grandes ideais do homem. Tu não conheces a vida, meu caro primo, não calculas a força da sua voragem. Em parte talvez tenhas razão, mas que diabo, afinal eu tenho a tua idade e é natural que conheça as coisas, se não tão bem, pelo menos quase tão perfeitamente como tu. É uma questão de meio, e nada mais. Meio e temperamento.
Tu és mais egoísta e vives enamorado de ti mesmo. És o homem que olha para dentro, e quando se digna lançar a vista em torno, limita ao círculo até onde se possa projetar a sombra do seu próprio corpo. Quem te ouvisse julgaria que sou um vaidoso. Acredito que não seja por narcisismo que te entretenhas tanto contigo mesmo, mas por falta de interesse pelos outros, pelas ideias novas que turbilhonam continuamente pelo mundo, e ora pouco também por educação. Em casa de teus pais chovia ou fazia sol, segundo a tua vontade. Foram eles que te incutiram esse culto de ti mesmo, que faz com que não penses em mais nada. Tu, só tu, puro amor. Queres dizer que não conheço a vida senão na sua parte, a bem dizer, exterior. É isso mesmo. Nunca lhe sentiste a amargura do âmago. A culpa não é tua. E não serei eu quem a te aconselhe a apalpar-lhe as misérias. Ocupa antes a tua inteligência no saber gozá-la. Mais vale amá-la que entendê-la, disse o poeta. Justamente, deveria ser um mendigo o homem que viram logo adiante a aconchegar ao peito com as mãos tiritantes o casaco insuficiente. Encostado à parede ele olhava para a janela de um primeiro andar, onde se coava uma luz frouxa por vidraças sujas. Que noite! Rara! Uma rajada impetuosa obrigou-os a parar. Sinésio segurou o chapéu, ameaçado de voo, e praguejou. Rufo respondeu. Pois eu estou a achar um sabor especialíssimo nesta passeata, assim como se estivesse a sorver um leite capitoso, um leite alcoólico, num seio de raça desconhecida. A noite é a criadora da ilusão. Acredita que hesito em acreditar se estaremos no rio ou nas ruas da velha Alexandria, sob o temporal. Chegavam a um largo. Uma porta bateu com força dentro de um porão, onde, através dos mezaninos gradeados, viram uns homens gesticulando veementemente. Talvez estejam a fabricar bombas, que é ofício sensacional. Com as janelas abertas. Que é a melhor maneira de iludir a polícia. O que os homens diziam não se ouvia cá fora, a voz do vento era mais forte. Ela trazia do mar alto a visão trágica de mãos de náufragos branquejando no escuro, e de mastros partidos. Minha mãe não adormecia nunca, sem ter rezado pelos que estão sobre as águas do mar. Pois não é verdade, Sinésio, que as cidades marítimas são sempre sugestivas e interessantes? Não imaginas quantos assuntos me têm sido fornecidos por estas gentes da beira d'água. Agora mesmo ando às voltas com um, bem curioso. Foi então que Rufo aludiu à história do velho Dom Juan Ramón, nascido em terras de Espanha, foragido nas do Brasil, e enriquecido depois em Nova York, onde morreu muitas vezes milionário, coroado pela denominação de Rei do Sal. A sua biografia era uma floresta intrincada de casos interessantes, por entre os quais tremeluzia algumas vezes a lanterna investigadora da polícia e não perpassara nunca um vulto de mulher. E lindo homem que era Dom Ramón, com as suas brancas faces bem escanhoadas e os olhos de um castanho loiro, em que as pontas agudas da ironia se embebiam em mel. Para ferir com doçura. Como não há batalhador sem armas, as suas consistiam em aptidões físicas especialíssimas. O seu gesto de arrogância envolvia outro de esperteza. Ele sabia entrar pelo queijo dos negócios como um rato, intimidando ao mesmo tempo o público com atitudes de leão. No seu testamento, considerado pela imprensa americana como uma obra ostensiva, escrita pelo seu próprio punho, aos 98 anos, ele espalhava legados com uma prodigalidade maravilhosa e entoava um verdadeiro hino à humanidade e ao mundo. Era um tipo. Tens reparado como na nossa história testamentária, nenhum brasileiro até hoje deixou coisa que mereça menção? E andamos sempre a encher a boca com a nossa generosidade. Não reparei. O que não compreendo é como esse tal Ramón pudesse ter logrado a felicidade sem a colaboração da mulher. Consciente, ou inconscientemente, é ela sempre o melhor instrumento para as conquistas da riqueza e do renome. Hás de me dar a ler essa biografia. Mais tarde. No rodapé do Popular. Entretanto, se queres lobrigar algo do que eu talvez possa vir a dizer aos leitores, entra comigo na casa do meu amigo tenente. Quem diabo é esse tenente? Vais ver.